Beleza. Então, pronto. Então, tá. Então, isso que a gente vai ver aqui, unidade lógica aritmética. Esse aqui, gente, é a última coisa. A data aqui não tem nada a ver, porque hoje é outro dia do ano. O que é que a gente vai ver hoje na aula é como que você faz soma e subtração. Então, um dos pontos importantes é você fazer a representação em complemento de 2. E representação em complemento de 2 nada mais é do que um artifício para a gente poder fazer subtração, tá? Então, esse mapa aqui, eu nem sei se eu gosto muito dele, tá? Eu nem sei se eu gosto muito dele. Mas a forma que a gente faz, tem um algoritmo que a gente faz que é inverter os números e somar 1. É assim que a gente faz o complemento de 2. Então, essa aqui é a forma como ele explica. O complemento de 1, ele gosta dessa roda aqui. Eu confesso que eu não gosto muito dessa roda, não. Para mim é mais fácil fazer a definição, no qual você pega o complemento e soma 1. E quando a gente faz isso, o bit de maior ordem, né? Por exemplo, esse bit aqui, ele funciona como um bit de sinal. Então, vamos ver, por exemplo, vamos pegar aqui. Você pega, por exemplo, o 4, né? Todo mundo sabe qual que é o 4. Agora, vamos aplicar o complemento de 2 e somar 1. O que é o complemento de 1 dele? Vai ser, nesse caso, 1, 0, 1, 1. Tá? Vai ser o 1, 0, 1, 1, mais o 1. Quando a gente faz isso, o que a gente vai tirar? Vai ficar com 1, 1, 0, 0. Tá certo? Eu pego esse número aqui e tiro o complemento. Vai ser o 1, 0, 1, 1. Aí eu somo 1. Aí eu tenho aqui dá 0, vai 1, 0, vai 1, 0. Eu fiz a conta correta? Não, aqui tinha 0, né? Aqui fica 0, aí foi o 1, aqui tinha 0. E aí que vai 1, e aí ele fica com esse número aqui. Eu peço para que vocês façam isso na mão, só para poder verificar. Eu fiz aqui na mão rapidinho. Pego o complemento desse número, ou seja, eu pego 1, 0, 1, 1 e somo 1. Dá 1, 1, 0, 0. Beleza? É simples assim. Tá? Aqui, ó, tem aqui. Desculpa. Aqui, complemento de 2 de 7. Tá certo? Então, essa aqui é a representação do menos 7, por exemplo. Vamos lá olhar no outro. Se esse aqui ele chega no menos 7 aqui. Tá aqui. Quem que era o 7? Esse de cá. Então, eu pego o complemento dele, ou seja, fica 1, 0, 0, 0, somo 1, fica 1, 0, 0, 1. Tranquilo. Tá? Então, eu gosto de fazer assim, mais fácil. Tá certo? Então, basicamente isso. Então, faz complemento bit a bit e soma 1, tá? Agora, é o seguinte. Então, como que a gente vai fazer soma e subtração? Então, essa aula é rapidinho, por quê? Porque esse é um ponto que é a lógica da gente fazer uma unidade lógica aritmética, e depois a gente, na aula prática, quando a gente fizer a aula prática, a gente podia fazer o circuito disso. É muito fácil. O que eu quero dizer ser muito fácil? Você só precisa somar a subtração. Você só precisa fazer um hardware que soma. E hardware que soma é relativamente simples. Agora, como que eu vou fazer a subtração? Eu acho complemento de 2 e somo esses dois números. Exemplo,
esse número aqui, aqui eu tenho os 4 possíveis casos, né? Por exemplo, 4 e 3, 7, por exemplo. Menos 4, menos 3 dá menos 7. Olha só, bit a bit, né? A gente vai olhando de bit a bit. Aí a pergunta que fica aqui é, putz, e esse cara aqui? Isso aqui é uma pergunta interessante. Isso aqui é uma pergunta interessante, tá? Esse cara que fica aqui. Nesse caso aqui, o 4 menos 3, beleza. Porque esse aqui é interessante, né? Por quê? Porque eu fiz o menos 7, mas o que esse número está fazendo aqui? É o vai 1 desse caso. E na aula prática a gente vê esse bit aqui. A gente vê ele também. Tá? É tipo um carry, é um bit de carry que sai lá. E, por exemplo, o menos 4, peguei aqui o complemento de 2 dele, tá aqui o complemento de 2, menos 4 dá o menos 1. Quem que era o menos 1 mesmo? Eu pego o 1, que é 0,0000, certo? Tiro o complemento dele, vai dar 1, 1, 1, 1. Somo 1. Então fica 1 mais 1. Não, aqui ficava 0. 1 mais 0 e o resto tudo é 1. É esse número aqui. Então, é muito simples a gente fazer a soma. Tá? E aqui é a questão daquele bit de carry out. A gente não pode ignorar ele completamente. Primeiro tem que ver se está tendo um overflow. O que é overflow? Por exemplo, se eu quiser somar aqui, sei lá, 7 e 7, tá certo? Ou seja, a gente sabe que isso vai dar 14 com 4 bits. Com 4 bits, se eu pensar nessa notação na qual eu preciso do bit de sinal, não vai caber. Não dá para representar. Então, o que acontece? Vai aparecer um número negativo. Isso é muito interessante quando a gente faz tratamento de imagem, às vezes, com 8 bits ou 16 bits, e a gente vai fazer uma operação numa imagem qualquer, e aparece aquela coisa mais estranha do mundo. É porque teve um bit de carry out, muda o sinal e a imagem fica toda estranha. Isso acontece quando a gente faz. Então, é importante a gente fazer esse negócio. Então, aqui tem algumas... por exemplo, quando não tem overflow, o carry out pode ser verdadeiro, mas ele pode ser ignorado. Por exemplo, menos n mais n quando n é maior do que m. Tá certo? Aqui, basicamente, o que a gente está fazendo é vendo se ele ultrapassa o número de bits. Então, ignorar o carry out é como subtrair 2 nzinho, tá? Nzinho aqui é a gente está falando aqui do número de bits, tá certo? Aqui eu não estou conseguindo ler essa parte de baixo. Tá certo? Agora, vamos ver aqui essas condições de overflow, por exemplo. O 5 mais 3 é uma condição de overflow, que ele dá um menos 8. Esse aqui é um caso onde menos 2, menos 7, menos 2 dá mais 7. Menos 7, menos 2, ele vai dar o mais 7. Tá vendo? Olha, a hora que eu pego esse número que está aqui, somo com esse número que está aqui, ele vem para cá. Então, quais são as condições? Eu pego 2 números positivos, foi aquele primeiro que eu tinha falado, né? 7 mais 7, você obtém um número negativo, ou você soma 2 números negativos e consegue um número positivo. Então, essas condições que aqui estão, nada mais é do que ver se, quando eu pego um número negativo e somo com um positivo, ele não ultrapassa o número de bits que a gente... Assim, a representação dele não vai para um número de bits que não está devidamente contemplado. Ele exigiria um número de bits maior. Tá claro? Então, essas são as condições de overflow. Então, é um ponto importante.
Vamos para o que interessa, que é a gente fazer circuito para adição binária. Vocês já conhecem. O que a gente tinha? A gente tinha uma porta, o meio somador, né? A gente tinha uma porta AND e uma XOR, tá certo? E o somador completo eram dois meios somadores, ou uma porta XOR com, não vou falar 3 entradas, né? Mas duas portas XOR e e essa outra porta aqui que, vamos dizer, é uma soma de produtos aqui. Tá claro? Era mais ou menos assim que a gente fez, né? Uma soma de produtos. E aqui a gente já teve uma discussão sobre como que a gente constrói esse somador. Então, o que a gente faz na aula prática, né, que a gente não pôde fazer, era fazer justamente esse tipo de montagem aqui. Tá? A gente fazia essa montagem aqui, pegava só a porta XOR, e com ela a gente conseguia fazer. Tá certo? Assim que a gente fazia na aula prática. E aí a questão toda era o seguinte, esse é o ponto que eu queria mostrar para vocês, tá? Para a aula de hoje. A única coisa que ficou faltando que a gente fazia na aula prática e não pôde fazer isso. Era a gente colocar uma forma da gente gerar um complemento de 2. Então, o que é que nós estamos colocando aqui? O A vai ser sempre o numeral que tem o sinal, vamos dizer, positivo, tá certo? O A. Então, eu tenho o A0, A1, A2, A3. Está todo mundo acompanhando, gente? Opa. Eu só voltei aqui só para ver, gente. Ah, gente, desculpa que eu não acompanhei vocês aqui na pergunta, não. Ele parou de fazer barulho. Desculpa. Deixa eu voltar aqui e ver o que vocês falaram. Pedro falou, não, porque soma 1. Aí o Eduardo respondeu, porque quando você faz procedimento novo, volta ao valor original. De menos 4, você volta em 4. Isso. Na verdade, Pedro, a parte de somar mais 1 é para fazer com que as operações aritméticas continuem valendo. Operações aritméticas, Eduardo, no sentido de soma, tá? Porque a subtração, teoricamente, é uma operação aritmética, mas eu estou entendendo o que você está dizendo, viu, Eduardo? É isso mesmo. Aí o Guilherme perguntou, tem esse material no livro do CATS? Tem. Mas, Guilherme, eu não quero que vocês achem que isso é uma coisa de outro mundo, tá? Esse material, basicamente, é o seguinte. Eu vou só dar uma resumidíssima antes de entrar no circuito. Faça complemento de 2 quando eu quiser fazer subtração. Como que é complemento de 2? Tira o complemento do número e soma 1. Quando a gente faz isso, o bit mais significativo passa a ser o chamado, abre aspas, fecha aspas, bit de sinal. Geralmente, quando ele é 1, o sinal é negativo, e quando ele é 0, ele é positivo. Então, o que acontece? É uma representação, por exemplo, você vê, às vezes, em código, você vai representar um número com inteiro sem sinal ou inteiro com sinal. O inteiro de 16 bits sem sinal vai de 0 até 65 mil, qualquer coisa. Aqui 34, sei lá, um negócio assim. Enquanto que o inteiro 16 bits sem sinal vai de menos 32, 787, mais 32, 786, um negócio assim. Eu posso estar errando aqui. Mas basicamente é isso. Então, você tem que usar um bit para sinal. Ele continua guardando a mesma quantidade de números. Só que você começa contando do número negativo até o positivo. Aí o Eduardo falou, 558. Se você só invertesse os bits, as operações não funcionariam mais. Porque você não tem um bit de sinal. Beleza? A multiplicação. Aí, gente, multiplicação um pouquinho mais complicada. Eu não vou cobrir ela aqui, beleza? Eu respondi as perguntas. Respondi, gente? Desculpa que eu não vi as perguntas aqui. Então, de vez em quando eu vou voltando. Então, gente, o que eu queria concentrar a atenção agora é como que esse circuitinho faz. Lembrando, aqui, gente, essa caixinha aqui, que aqui está, nada mais é do que essa daqui, tá bom?
ela é desse jeitinho aqui que a gente faz. Ou, se vocês quiserem, desse jeito que está aqui. Tá bom? Só que aqui não está com o carry out. O carry out está aqui embaixo. Então, essa aqui é a soma. Pego duas portas short. E essa daqui é para eu poder resolver o problema do carry out. Então, esse aqui é o somador completo. Tá certo? Ou a gente pode colocar dois meios somadores. Lembrando que eu não estou com meio somador aqui, né? Aqui a expressão dele, eu tenho um A short B e o C out é o A, B. E aí a fórmula é pegar, ou seja, aqui eu tenho A short B, aqui eu tenho A e B, e depois a gente pega dois iguais e depois a gente gera. Então, são duas formas alternativas. Número de portas, uma short, duas short, três short e... Tá certo aqui, gente? E aqui eu tenho uma end, o número de portas tem que estar mais ou menos o mesmo, tá? Beleza, gente? Aqui, ó, tá falando, ó. Aqui vem uma a menos, tá? Duas short, duas end e uma or. Aqui vem duas short, duas ends, duas or. Tá? Porque tem essas duas or aqui. Então, a gente economiza uma porta or, beleza? Eu não li o que estava escrito. Mas vamos voltar para esse aqui, porque esse aqui é o negócio mais interessante. O Pedro está falando. Outra coisa que não ficou claro para mim é a forma como ele faz a detecção do overflow, que em alguns problemas não tem problema. Vou voltar lá, Pedro. Vamos voltar lá para a gente ver qual que era as condições de overflow. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Vamos ler aqui e tentar entender isso aqui, porque na prática, na aula prática, a gente vê isso acontecendo. Vamos ler o que está escrito e tentar entender. O overflow ocorre quando o carry no bit de sinal, na posição do bit de sinal, não for igual ao carry out. Vamos ver isso. Vamos ver aqui. Então, eu tenho, nesse caso aqui, eu tenho o 5 mais 3 e deu menos 8, né, naquela representação. A gente sabe que, nesse caso, com 4 bits, eu só vou conseguir representar de menos 8 até mais 7, tá certo? Eu não consigo representar menos 9 ou mais 8. É menos 8 até mais 7. Onde que eu vi isso? Aqui. Beleza? Então, é dessa forma que a gente representa, ok? Então, é menos 8 até mais 7. Tá certo? Então, quando que a gente vai acontecer? Vamos ver, então, aqui. Eu somo, esse bit vai um carry, aqui é 1 mais 1, vamos ver, esse número aqui, isso aqui é o carry aqui em cima, tá? 1 mais 1 dá 0, vai 1, aqui 1 mais 1, carry vai 1, 1 mais 1, 0, vai 1 mais 1, carry vai 1, ele ficou aqui. Então, o bit de carry, vamos lá, presta atenção, o carry não é igual ao carry out. Quem que é o carry? 1. Quem que é o carry out? 0. Vamos ver outro caso, Pedro. Menos 2, menos 7. Esse número aqui é o menos 7, esse aqui é o menos 2. Vamos lembrar lá? Menos 2, esse aqui, 1, 1, 1, 0. Menos 7, 1, 0, 0, 1, 1. Gente, eu vou botar esses slides, tá? Para quem ficar estressado, não se estressem, beleza? Eu vou botar lá os slides no nosso... Assim que terminar a aula, subir os slides. Tá beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar esse caso, que esse é um caso interessante. Carry, 0. Aqui eu estou olhando para o carry. Toda essa turminha de cima é carry. Tá? 0. Quando eu estou falando, não estou falando da soma, estou falando do carry.
0 carry, 0 carry, 0 carry. Aqui, 1 carry. E quem que é o bit, o carry in para o bit de sinal? 0. E o carry out? 1. Isso é legal se a gente tivesse um outro caso aqui, que não tivesse overflow. A gente olha para trás. Vamos pegar mais outros aqui. Outro caso, só para isso ficar bem claro. Ah, está aqui embaixo. 1 e 0, 0 e 1, 0, 0. Estou só olhando para o carry, 0. Não teve 0. Ou seja, não teve mudança de bit, olha. Carry in, 0. Bit de sinal, 0. Não teve overflow. Menos 3, menos 5. Vai quase que estourar lá. E esse é um caso legal, por quê? Porque tem esse bit aqui, que eu falei logo no início da aula. Esse bit aqui ele é muito interessante. Por quê? Porque ele representa aquele caso que eu falei que ele não é um problema. Esse daqui é um caso onde ele é um problema. Teve overflow. Parece, né? Esse carry out, ele gerou aqui, mas eu não sei se é um problema ou não ainda, né? E depois a gente pode construir circuito para detectar isso, entendeu, Pedro? Como que é o circuito? Facílimo. Só ver se o carry out não foi igual ao carry in, ou seja, short nele. Então, vamos lá. Aqui, ó, não deu overflow. Carry out, carry out, carry out, carry out, e aqui, ó, bit era 1 e o carry out, o mesmo sinal. Apesar, então, da gente gerar esse bit aqui, olha, que saiu, porque você pode olhar aqui, ele não saiu, e olha que caso interessante, ele não saiu, o que eu estou chamando de saiu? O bit de sinal não deu um overflow, tá? Não gerou, mas ele mudou de sinal. Ele mudou de sinal. Aqui ele não mudou de sinal. Aqui ele não apenas mudou de sinal, mas ele jogou um bit para fora. Aqui ele não mudou de sinal e jogou um bit para fora. E aqui não deu overflow. Por quê? Por conta dessa sentença aqui, essa cláusula que está aqui. O overflow acontece quando o carry na posição do bit de sinal não for igual ao carry out. Quem que eu estou chamando o carry out? Esse cara que está aqui em cima. Ah, mas então estou fazendo um carry out para o bit de sinal? E quando ele não for igual ao bit de sinal, o que significa isso, gente? O carry entrando no bit de sinal não foi igual ao carry no out. Alguém sabe dizer que caso é esse? Em lógica, se traduziria como? Se foi para um bit de sinal, mas foi para o bit anterior também, isso é o Pedro falando. Se foi para um bit de sinal, mas se foi 1 para o bit de sinal, mas foi 1 para o bit anterior também, então não tem problema para o overflow. Foi 1. Foi igual a carry. Se o carry... entendi. O problema é isso. Escrever assim. Se o carry para o bit de sinal... Eu não estou entendendo só a frase. Eu acho, Pedro, é o seguinte, o carry para o bit de sinal, o carry in para o bit de sinal for diferente do valor do bit de sinal. Tá certo? Vamos olhar. O carry, esse cara aqui, o que está entrando, foi diferente do bit de sinal depois da operação. Vamos ver. Carry, depois. Carry, depois. Carry, depois. Tá vendo? Ficou claro? Ficou, Pedro? Ou seja, isso, o Pedro está querendo dizer, eu queria resumir apenas os casos que tem overflow. Pois é, o caso que tem overflow é onde o carry, esse cara que está aqui, ou seja, o carry in,
não for igual ao carry out. Vamos só olhar isso aqui. Então, aqui eu tenho o 1, for carry in, e aqui o que acontece? Aqui é o 0. Tá, essa sentença está um pouco confusa, tá? Está um pouco confusa. Mas quando a gente olha aqui, a gente examina, a gente vê que quando o meu bit de sinal, ele tem um sinal diferente do carry in, olha aqui. Fica mais fácil de entender assim. Beleza? Isso. O overflow só não importa se o carry in do bit de sinal e do bit anterior forem 1. Overflow, tá, esse caso aqui que você está se referindo, que tinha o carry in igual a 1, bit de sinal igual a 1, e aqui eu estou tendo overflow, mas ele não é um problema. Que é o que ele está colocando aqui, onde você pode ignorar este carry out, tá? Beleza? Tá tranquilo, gente? Por quê? Porque aqui eu não tenho um carry out e de overflow. Por isso que eu não estou gostando muito dessa definição aqui do CATS. Exato, exatamente. Eu não tenho, o 00 não dá overflow, exatamente esse caso aqui. Exatamente esse caso aqui. Então, e ele deu overflow, né? Esse caso aqui ele deu overflow, só que com o carry in aqui era 0. Olha lá, pra você ver. E aqui no final, ele... desculpa, esse é o carry out, gente. Está falando isso aqui é o carry out. Certo? É o carry out. O carry out, eu falei bobagem. Aqui, ó, esse aqui é o carry out. Eu pego esse é o carry out, esse é o carry in, tá? É isso aqui, ó. Esse é o carry out, esse aqui é o carry in. Ou seja, eu estou olhando só esses dois aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo, gente? É só esses dois aqui. Basta você olhar esse aqui. Esse aqui, os casos dos dois são 0. Esse aqui são iguais a 1. E aí, ficou beleza agora, gente? O overflow, nesse caso, seria por conta do bit sinal que não está aparecendo na conta. Rafael falando. O overflow, nesse caso aqui, né, do -3, -5, né, o Rafael? É isso que você está tratando aqui na sua pergunta. Eu gosto da forma de você colocar, eu não sei se ela é rigorosa. É porque a gente está somando 2 bits de sinal, né? E quando os 2 bits de sinal forem menos, assim, não existe menos, mais menos, né? Mas é mais ou menos isso. É porque o bit de sinal é 1, né? Então, se eu somar 2 bits de sinal, eu represento o sinal com 1, então ele tem que dar um carry out. Então, ele não aparece na conta. É isso que você está falando. Né? Então, isso aqui ele não tem um significado, né, aritmético. Eu acho que é um pouco nesse sentido, sim. Você fala que, eu não sei se é rigoroso, mas eu gosto disso, do jeito que você fala. Então, gente, vamos olhar aqui. Se você estivesse fazendo um circuito desse, acho que agora a gente está bom para poder discutir esse circuito. E aí a gente vai acabar essa matéria. Né? Olha por que eu acho que é legal esse circuito aqui. Falar com vocês aqui. Esse daqui é legal porque a gente vai poder fazer esse teste. Primeiro lugar, a gente poderia, por exemplo, comparar aqui, olha lá. Ele está fazendo isso aqui, gente. Aqui o overflow aqui. Aqui. C-in, C-out. Esse S3 é o bit de sinal. Olha lá. Aqui ele detectou. E aqui, beleza. O que é esse cara aqui? Ele vai fazer só o seguinte, ele vai, se ele tiver selecionado, ele vai pegar o B0 e vai fazer o quê? Ele vai inverter, se for, tá certo? Ele vai gerar, ó, o sinal de controle, ele gera o B na forma de complemento de 1, que eu estou chamando aqui de B barra, tá? Tá certo? Então, basicamente é isso. E, mais o que?
Olha o sinal aqui de controle. Então, quando esse for 1, ele entra somando no carry in. Ou seja, se a gente lá no passado a gente falava que não precisava daquele bit 1, o carry in no primeiro bit, não, na verdade ele é bom, porque eu posso usar para gerar complemento de 2. Às vezes essas simetrias aqui do circuito são muito, muito boas. O Pedro falou uma coisa, achou que seria mais difícil, porque na prática, em algumas linguagens, esse overflow passa normalmente, fazem uns bugs infernais nos programas. Deveria ser mais difícil, né, Pedro? Mas o tratamento aqui que a gente está fazendo é no nível de hardware. Lá embaixo, numa unidade lógica aritmética. E se a gente não resolve lá em cima, lá embaixo, lá em cima ele não vai resolver, tá certo? Então pode ser que esses overflows que acontecem, e acontece o tempo inteiro, não tem provisão para isso, não tem mesmo não, tanto que eu dei o exemplo que eu mexo, assim, que é pegar uma imagem, 16 bits com sinal sem sinal, e volta e meia aparece umas coisas no meio da imagem que não tem nada a ver, porque ele fez esse bit flip, né? Ele dá um overflow e aí começa a botar um número negativo, aí a imagem fica toda esquisita. É isso mesmo. Mas no nível de hardware a gente não pode se dar o luxo, não. Então a gente tem que... esse que é o negócio. No nível de hardware você tem que acertar mesmo, senão seu computador não faz nada, não serve para nada. Nem número aleatório ele vai servir. Ele vai gerar números imprevisíveis, né? Não determinísticos. Ou determinísticos. Então, olha só, gente, vamos examinar esse circuito. Então, quando eu estiver só somando, o que ele faz? O sinal de selecionar, né? Então, vocês estão lembrando, isso aqui é quem? Ele é um... O que é isso? É um MUX, não é isso? Não é isso? Ele é um MUX. Eu tenho duas entradas, B0 e B, desculpa, B e B barra, B0 e B0 barra, e eu seleciono uma das duas. Então, um MUXzinho, né? Bem simplesinho aqui para eu poder jogar no entrada B. O A, como eu falei, ele é sempre positivo. Então, se eu quiser somar, vamos somar. Eu entro com 0, carry in 0. Que ele seleciona o B que não é barrado. Então, aqui eu faço minha soma, tenho meu carry out, joga para o próximo bit, joga aqui para o próximo bit, beleza. E esse daqui é o nosso amigo bit de sinal, hein? É o nosso amigo bit de sinal. Se eu quiser subtrair, o que eu faço? Eu seleciono, aí eu pego B barra, e aí se o sinal de subtrair está alto, ele entrou com 1 no carry in. Então, se ele entrou com 1 no carry in, ele vai me gerar automaticamente o meu complemento de 2. Então, a beleza desse circuito é que ele tem... O que ele tem? Vamos lá. Soma, sem problemas, está claro. Somador binário, maravilha. 2, gerador de complemento de 2. Beleza. Ele também gera o complemento de 2. Como que ele gera? Tem esses MUX, eu tenho um inversor para cada um desses números aqui, e aí eu gero o complemento de 2, invertendo e somando 1, que aí eu preciso desse carry in, que está aqui. Então, ele gera o complemento de 2. E, por fim, a detecção de overload. Como? Eu comparo o carry out com o carry in. Lembrando, naquela tabelinha, que eu estou olhando para esses 2 bits que estão aqui. Quando o carry out for diferente do carry in, ele vai gerar overflow. Aqui ele é igual, aqui ele é igual, aqui ele é diferente. Beleza, gente? Era mais ou menos esse circuito. Ao final, S0, S1 e S3 devem ser somados. Pedro, S0, S1, S2 e S3 são o bit menos significativo e o mais significativo da soma de A, B, onde A é igual a A0, A1, A2, A3 e B é igual a B0, B1, B2, B3. Então, ele como você está notando, ele é feito bit a bit. Isso aqui é a soma. Esse aqui é um número de 4 bits. Beleza, Pedro? Ele é um número de 4 bits. Com sinal. Com sinal. Tá? Tá tranquilo?
Tá claro? Então, Pedro. Então, vamos lá. Isso aqui é uma questão importante, tá? Aí a gente tem esse arrobazinho do atraso, se a gente quiser fazer essa simulação em Verilog. Então, gente, aí a primeira pergunta é, nossa senhora, como é que eu vou fazer isso? Então, olha só, eu vou ter de computar para fazer uma simulação em Verilog apropriada todos esses tempos de atraso, né? Esse é um negócio aqui que a gente não pode esquecer quando a gente vai fazer em Verilog. Tá certo? E a questão toda é a seguinte, poxa, então quer dizer que na hora que a gente soma, o resultado não está pronto? Gente, vocês não vão acreditar, mas eu vou te contar. Vocês vão achar que eu sou um dinossauro velho pra caramba. Mas eu vou te contar. Vocês conhecem esses displays que chama Nixie? Vocês conhecem os Nixies? Nixie é esses displays antigos que são dentro de uma válvula. E eles, assim, ele tem, não é display de 7 segmentos, isso é antes de LED. Então, eles faziam um display de Nixie, depois vocês digitam aí na internet o Nixie para vocês verem o que é. Mas eles são os displays que você gera um número dentro de uma válvula, e ele acende, tá? Então, eu lembro, eu não sei como, foi uma das primeiras calculadoras que eu vi na vida eletrônica, tá? Calculadora eletrônica. Porque na minha época que eu era menino, tipo assim, 10 anos de idade, ou seja, 40 anos atrás, ter calculadora eletrônica não era um negócio simples, não, gente. Ter calculadora eletrônica era um negócio muito chique, era tipo assim, iPhone 20 hoje, entendeu? O cara que tinha era aquele cara. Então, aqui a gente não tinha essas coisas. Então, tinha mais a calculadora mecânica. Calculadora mecânica, fazia conta mecanicamente. Escritório de contabilidade, esse tipo de coisa. Então, a primeira que eu vi, ela tinha esses algarismos, né, da soma em Nixie. Depois você digita para você ver que bacana é. Tanto que agora está até em moda a turma fazendo relógio com Nixie, essas coisas. São uma válvulas. Na Rússia, você compra elas na Rússia. Sou louco para comprar uma delas, mas eu não tenho o que fazer com elas. Faz aquelas montagens assim bem antigas, tipo filme, desses filmes B. Então, só para eu olho para isso daqui, eu lembro, quando eu fazia uma soma, para vocês terem uma ideia, a soma não ficava pronta na hora, não. Hoje você digita, você nem vê, né? Você tem uma interface com o seu celular, você nem vê o que acontece lá dentro. O negócio é tão instantâneo que você não vê. Mas na época, não. Você digitava um número, geralmente, por exemplo, no caso calculadora HP, era a notação polonesa reversa, porque você tinha que entrar os dois números, e olha que tem uma sutileza no hardware interessante, né? Que o Bill Hewlett, ele tinha colocado isso como uma prerrogativa, por quê? Porque quando você entra com a notação polonesa reversa, vocês sabem o que é notação polonesa reversa, não é? Você entra assim, A registrador, B registrador e depois a soma. Você não faz A mais B. A mais B, isso já é da minha época. Mas tinha uma lógica para isso. A lógica, gente, era a seguinte: você tinha que entrar os dados nos registradores antes de executar a operação. Tá? E por que isso? Bom, um dos problemas, que é o que eu estava querendo descrever, é que quando eu fazia essa conta, o número não ficava pronto, não. Ele ficava flutuando. O número ele ficava mexendo nos mixes até ele estabilizar. Aí, uma vez que ele estabilizava, pronto. Aí você pode fazer a leitura do número, da soma. Ele gastava tempo. Ele gastava por quê? Por conta desses atrasos desse ripple carry. Ripple é onda, né? Então, uma onda que vai passando aqui. Porque na hora, o A e o B, eles já ficavam prontos. Então, você já tinha o resultado pronto aqui. Isso ia ser legal de simular lá no Verilog.
como que fica essa soma aqui. Então, por exemplo, se você tinha um número aqui que, por exemplo, tinha 1 e 1, então aqui dava o 0, mas eu não sei, depende do que... Na hora que eu faço a soma, aqui, vamos dizer, era 1, 1, 1, 1. Vamos dizer que eu estou somando 3 e 3. Então, eu somo 1, gera um carry. Então, aqui aparecia 1, aqui, na hora, no instante t igual a 2, aparecia um 1. No instante t, e aqui era 0, 0, 0, 0. Aqui ficava 0, aqui ficava 0. Então, aqui aparecia... então, estou somando 1, 1 com um número 3 mais 3, tá? Então, A0 é igual a B0 igual a 1, A1 igual a B1 igual a 1. Então, aqui aparecia, e você sabe que somar 3 mais 3 dá 6, então isso aqui tinha que ficar em 0. Então, beleza, esse aqui já estabilizava. Mas esse daqui dava 0. E esse daqui dava 0 também. Então, dava tudo 0 no início, no t igual a 2. No t igual a 3, esse aqui estabilizava. Por quê? Porque ele veio com o sinal do carry, aí esse dava 1. Mas aqui, esse só ia estabilizar toda a soma lá no 8. Então, a gente vinha, porque o negócio era muito lento. Esse aqui é um diagrama no tempo do que é, de quando a partir de quando que ficava válido isso, tá certo? Então, ele vai propagando aqui. Então, aqui ele mostra qual que é o pior caso, né? É esse caso daqui. Por quê? Porque você sempre tem um bit de carry passando para frente. Eu dei um exemplozinho de 3 mais 3, mas esse exemplo aqui é pior ainda. Mas era só isso que eu queria olhar mais ou menos com vocês. Tá certo, gente? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui. Esse aqui é uma forma da gente expressar em lógica de 2 níveis para que você pudesse processar tudo em paralelo. Essa seria uma forma. Tá claro, gente? Então, como que a gente faria isso? Seria dessa forma aqui. Como a gente reexpressaria aquelas expressões, tá certo? Porque aqui ele tem esse ripple, né, que a gente faz. Mas isso aqui seria uma forma da gente não gerar isso. Mas quanto tempo era... o Heitor perguntando. Então, vamos lá. Heitor, a prova inclui essa parte da matéria? Heitor, isso é um estudo de caso. Se você me perguntar, eu preciso de saber o ripple, aquele ripple carry, não. Eu preciso de saber atraso de portas? Sim. Eu estou fazendo um estudo de caso, beleza, Heitor? Então, isso aqui é para fixar a matéria. Aí o Eduardo está perguntando, quanto tempo era isso? O Eduardo, não era muito tempo, não. 40 anos atrás, talvez um pouco mais, tá? Talvez uns 42 anos atrás, 43 anos atrás. Mas vamos lembrar que 40 anos atrás, a gente estava aqui na década de 80, tá? E final da década de 70, final da década de 80, a gente teve um fenômeno que se chamava reserva de mercado. A gente não podia importar. Numa aula passada, eu mostrei que quando eu entrei na faculdade, eu fiz muita aula prática com o Z80, que era um Intel 8080, que era da década de 70, cara. Eu estou falando aqui de 1987, tá? Eu fiz aula prática com o Z80, que era um super 8080. E os computadores do laboratório eram 8086, tá? E a gente hoje tem Pentium, não, né? Eu até esqueci qual que é vários cores. Gente, agora me deu um branco na cabeça, assim, viajei no tempo para responder sua pergunta, viu, Eduardo? Mas era isso. Era reserva de mercado, então os computadores, para você ter uma ideia, chegavam aqui com 10 anos de atraso. Era coisa de segundo, não, era milissegundo, Eduardo. Mas o negócio é o seguinte, você não via o negócio aparecer, o número não aparecia instantaneamente, eles ficavam mexendo assim, eles ficavam mudando, e era hilário isso, era hilário, cara. A gente era pequeno e falava, gente, olha só que bacana, era hilário. Alguém deve ter algum vídeo de YouTube na internet para mostrar a soma com calculadora antiga em Nix e vendo esse negócio.
Deve ter. Se eu achar, eu posto para vocês. Guilherme perguntou, usando recursividade é você fazer um somador de N bits? Recursividade, eu não... em hardware, como você faria isso, Guilherme? Eu não sei. Porque quais são os conceitos que a gente quer aprender aqui? Bom, primeiro, né, para tranquilizar o Heitor esse negócio, primeiro é o seguinte, a gente tem que entender como que faz soma e subtração. O que vocês precisam saber? Notação complemento de 2. Beleza, isso vocês sabem, tá? Vocês sabem o que é notação complemento de 2. Outro conceito importante, eu tenho um MUX, para eu poder selecionar se eu quero subtrair ou somar. Segundo conceito que a gente está reforçando. Terceiro conceito que nós estamos reforçando, atraso, tá? Que é esse ripple carry aqui, tá? Quarto conceito que nós estamos reforçando com dessa lógica de carry look ahead. Esse nome bonito é só para dizer o seguinte: vamos reexpressar todas as expressões de lógica numa lógica de 2 níveis. Para quê? Porque agora nós não vamos ter esse ripple. Mas é que essas calculadoras antigas não tinham essas sofisticações, não, tá? Mas isso é para poder lembrar aquele outro conceito de que, em lógica de 2 níveis, você consegue eliminar esse problema de ripple carry, que é um problema de atraso da porta. Tá certo, gente? Aqui, olha como é que faz a lógica de carry look ahead. Então, você faz essa coisa aqui. Aqui agora, olha lá. Então, você tem... Aqui era como que a gente fazia, né? Anteriormente, aqui, todos os atrasos são de 3, tá vendo? Ó? Todos. Só que, olha como é que a coisa começa a ficar complexa. Os circuitos vão ficando complexos. Aqui, o carry 1, 2, 3 e 4. Se eu pensar num 5, esquece. Aí, deixa eu colocar o que você coloca, Guilherme, de outra forma. Não é recursividade, mas esses blocos, a gente pode, por exemplo, fazer um bloco de 4 bits, mais um bloco de 4 bits, mais outro bloco de 4 bits. Com esse carry look ahead. Em outras palavras, a gente pode fazer sem o ripple entre bits de cada bloco de 4, mas de cada 4 para cada 4 vai ter. Então, vai aparecer isso, beleza? Então, é um pouco nesse sentido. Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui interessante. De novo, aquele negócio. As somas são muito mais rápidas e você tem que colocar mais circuitaria para poder resolver esse problema. Aqui, gente, aqui é um pouco do que esse negócio que eu coloquei para você, que eu acabei de falar com você, viu Guilherme? Meu mic... vocês estão ouvindo? Voltou? Desculpa. Isso representa o Pedro falando aquele problema de espaço, a repressão de milhões de 2 versus atrás. Exatamente, Pedro. O conceito, viu, Heitor, que a gente está querendo fazer aqui nesse estudo de caso, a gente está fazendo um estudo de caso, é basicamente isso, que na vida você sempre tem que fazer as coisas, você não pode ter tudo. Ou você escolhe pouco espaço, pouca energia, muito atraso, ou você gasta energia, gasta espaço e tem o resultado na hora. Vai não tem jeito. É uma espécie de um cobertor curto. Tá certo? Esse aqui, ele vai um pouco na linha do que eu falei, né? A pergunta, né, que o Guilherme fez de recursivo. Não é bem recursivo, não, tá? É um pouco no sentido de eu ter blocos de 4 bits. E aqui, né, tem as linhas, né, isso aqui é a representação. Tem um barramento de 4 bits, mais um barramento de 4 bits. E aqui tem essa lógica de carry, look ahead carry, né? Vocês verem como é que é. É uma forma da gente tratar esse problema. Eu não estou muito confiante nesse negócio aqui, não, gente, porque eu não estou vendo o carry
out de cada um desses blocos no carry in. Acho que esse carry 3 aqui. Isso aqui a gente precisaria dar um estudo um pouco maior, mas é como a gente trata o problema. É para dizer que esse negócio é complicado para caramba, né? Aqui vai colocando os termos. Tá claro? Eu odeio esses negócios, gente, de animação. Outra forma de um carry select, isso aqui não vamos precisar muito, não. Mas só para a gente fosse fazer uma especificação de uma unidade lógica aritmética, né? Aqui nós temos as funções aqui que a gente precisa. Precisa do bit a bit, né? Precisa de fazer as questões de A mais o complemento, tá? E que era o caso, né? E depois com carry 1, que aí a gente consegue implementar o complemento de 2. Basicamente, gente, era aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente consegue especificar uma unidade lógica aritmética, né? A sua tabela verdade, com todos os seus valores, né? Então, é assim que a gente faz uma unidade lógica aritmética, né? A aula prática, a gente faz isso para 2 bits. Tá? E aqui, claro que aqui o PowerPoint aceita bem mais. Eu não vou gastar muito mais tempo, gente. Eu acho que eu vou... Deixa eu ver se tem mais alguns slides. Era só para a gente poder fazer esse estudo de caso da unidade lógica aritmética, onde os pontos essenciais para vocês saberem de uma unidade lógica aritmética são: 1, representação de complemento de 2. Como que eu faço isso? 1A, eu nego, e eu tenho um bit de controle que ele vai num multiplexador que vai me gerar ou bit barrado. Quando ele gera o bit barrado, esse estado, esse nível lógico de subtração, ele escolhe o valor barrado e ele entra no carry-in do primeiro somador que eu tenho, do bit menos significativo. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando a gente faz a questão desse carry, ele vai ter esses problemas de atraso, porta a porta. Então, atraso, gente, é uma questão que o Pedro colocou ali, é aquele compromisso. Ou eu gasto tempo e economizo espaço e energia, ou eu gasto espaço e energia e economizo tempo. Então, o resultado fica pronto na hora. E aí, quando a gente for fazer o projeto de uma unidade lógica aritmética, a gente coloca todas essas questões. Então, você vai ter que tipo de especificação, atraso e por aí. Eu optei em não fazer um projeto Verilog para a parte de uma unidade lógica aritmética.